Olá, acadêmicos e acadêmicas do curso Tecnologia em Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual do Tocantins. Eu sou o professor Tiago de Lázaro e gostaria de desejar a todos vocês boas-vindas ao semestre letivo 2025/2. Já estamos acelerando no ano de 2025. Neste semestre, com muito prestígio, com muito orgulho, com muita alegria, trabalharei junto com vocês a disciplina Sistemas Agroenergéticos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já teve oportunidade de trabalhar comigo algumas outras vezes. Para aqueles que não tiveram, nós teremos aí um semestre letivo especial, bacana, alegre, e ao longo de nossas aulas teremos a oportunidade de nos conhecer melhor, além de possivelmente nos conhecer presencialmente nos eventos que estão por vir ainda no ano de 2025. Portanto, força, foco, fé, nós estamos iniciando neste momento o semestre letivo 2025/2 dentro da nossa disciplina Sistemas Agroenergéticos. Nessa nossa primeira aula nós vamos trabalhar 3 ações distintas. Primeiro, a apresentação do professor, eu, professor Tiago, que trabalharei com vocês essa disciplina neste semestre. Discutiremos rapidamente o nosso plano de ensino e depois já entraremos dentro do nosso material de aula. Ok, pessoal? Vamos lá? Todos preparados? Energia positiva, levante, sacode a poeira, pega o caderninho, anote tudo, lembrando que nossa aula fica gravada, todos os materiais complementares estarão disponibilizados para vocês dentro do ambiente virtual de aprendizagem, todo o sistema completinho preparado para que vocês possam construir todo o conhecimento necessário para o pleno exercício profissional de vocês daqui a pouquinho, porque vocês já estão com um pé no mercado de trabalho. Então, nós vamos começar aqui, pessoal, a nossa aula com a minha apresentação. Como eu disse agora há pouco, eu sou o professor Tiago Magalhães de Lázaro. Não vou ler esse texto todo que está aqui na tela para vocês, mas depois estas lâminas estarão disponíveis para que vocês possam ler e conhecer na íntegra o meu currículo, minhas competências, minhas habilidades, enfim, mas eu vou resumir aqui o nosso processo, tá? Então, eu sou o professor Tiago de Lázaro, estou atualmente coordenador de disciplina aqui no curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio da Universidade Estadual do Tocantins, trabalhando com vocês neste semestre a disciplina de Sistemas Agroenergéticos. Já trabalhei a disciplina de Introdução à Gestão do Agronegócio, já trabalhei também as disciplinas de Projeto Integrador, né, algumas outras disciplinas dentro do programa. Estou também coordenador do curso de Engenharia Agronômica aqui da Universidade desde o ano de 2022, né? Sou engenheiro agrônomo, sou formado na área do agro, assim como vocês também estão em processo de formação dentro da área do agro, e o meu mestrado é exatamente na área de sistemas agroenergéticos. Trabalho na área de docência desde o ano de 2010, então eu já tenho mais de quase 15 anos de experiência docente. Sou empresário na área do agro também, consultor na área do agro, sou diretor de relações institucionais da TFC Educacional, que é uma instituição que trabalha pós-graduações na área do agro também aqui do nosso estado. Presto consultoria para o Sebrae dentro da área do agronegócio. Então, tanto as atividades pedagógicas quanto as atividades experienciais, as atividades de campo, eu já trabalho há um bom tempo aqui dentro do estado. Aqui nessa lâmina tem algumas informações a respeito da minha experiência de trabalho, da minha experiência pedagógica. Eu gosto sempre de pular esses preâmbulos, mas só quero deixar claro para vocês o seguinte, galera, a minha formação, ela é exatamente igual à formação de vocês, ok? Estou dentro da área do agro, sou apaixonado pelo agro, tudo que conquistei na minha vida vem do agro, assim como todos vocês que estão aqui. Eu tenho certeza que querem finalizar o curso de Tecnologia em Gestão do Agronegócio e também atuar dentro da área do agro. Eu espero que dentro desse semestre letivo eu possa orientá-los a respeito de algumas atribuições, competências e habilidades que vocês vão poder desenvolver dentro dos preceitos da cadeia produtiva energética nacional, tá ok? Vamos pular então aqui agora para o nosso plano de ensino, tá? Pessoal, eu não vou ler também tudo que está aqui dentro do nosso plano de ensino, porque este documento na íntegra estará disponível para vocês dentro do ambiente virtual de aprendizagem, tá? Vou discutir alguns pontos que são principais, mas quero deixar claro para vocês o seguinte, galera, o plano de ensino, ele é o nosso contrato de trabalho.
tá? Então toda a diretriz que um professor utiliza, toda a orientação que um professor utiliza dentro da sua disciplina ao longo do semestre está previsto dentro do plano de ensino. Então, se vocês quiserem saber o que vai cair na nossa sexta aula da disciplina Sistemas Agroenergéticos, está previsto dentro do plano de ensino. Se vocês quiserem saber como vai funcionar a nossa estrutura de avaliação, está prevista dentro do plano de ensino. Então, este é um documento muito importante e eu recomendo que vocês leiam depois na íntegra, tá? Vou começar aqui rapidamente falando sobre a nossa ementa, o que nós vamos aprender dentro da disciplina Sistemas Agroenergéticos. Primeiro, vamos discutir um pouquinho sobre os diferentes aspectos da agroenergia, tanto os aspectos técnicos, aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos ecológicos. Vamos discutir um pouquinho sobre matriz energética, mercado de agroenergia, conceitos gerais sobre as matérias-primas que são utilizadas para a produção de bioenergia, como os monossacarídeos, amidos e materiais lignocelulósicos, tá? Para a produção de etanol e biodiesel. Vamos conversar um pouquinho sobre oleaginosas tradicionais e potenciais também para a produção do biodiesel, mercado de bioprodutos, biomassa, floresta energética, utilização de matérias-primas de diferentes bases com conceitos de biorrefinaria, dentro dos conceitos de biorrefinaria. Vamos trabalhar também sobre ambientes comerciais de agroenergia, para o biodiesel, para o etanol, para as florestas energéticas e para os resíduos agroflorestais. Então nós temos uma ementa bastante completa, bastante ampla e que certamente vai entregar a vocês uma série de atributos para que vocês depois possam atuar no mercado de trabalho, se assim for da vontade de cada um de vocês dentro dessa importante cadeia produtiva, tá? Nós temos aqui algumas competências e algumas habilidades, depois eu vou pedir para que vocês leiam dentro do plano de ensino. Competência e habilidade é aquilo que nós vamos construir, que nós vamos aprender, que nós vamos aprender a executar, aprender a realizar quando vocês saírem da Universidade Estadual do Tocantins e ingressarem dentro do mercado de trabalho, tá? Quero pular aqui, pessoal, o método e recurso didático também. Dê uma olhadinha depois, porque fala de toda a estrutura que nós vamos utilizar para a oferta da nossa disciplina, e quero pular aqui para os nossos procedimentos de avaliação e vou explicar rapidamente como vai acontecer. Não é a primeira vez que vocês vão trabalhar as avaliações e as atividades avaliativas dentro das disciplinas do curso de vocês, não é mesmo, pessoal? Então, no primeiro bimestre, nós vamos fazer uma avaliação valendo 6 pontos e vamos ter 4 pontos de trabalho, tá? Como esses trabalhos vão ser divididos? Toda primeira aula de cada mês, o professor Tiago e os tutores EAD vão liberar uma atividade avaliativa valendo 1 ponto e um fórum temático valendo 1 ponto, tá? Então, em agosto, nós vamos ter uma atividade avaliativa valendo 1 ponto na primeira aula, um fórum temático valendo 1 ponto na primeira aula, uma atividade avaliativa valendo 1 ponto na aula de setembro, um fórum temático no mês de setembro, tá? Então, agosto e setembro, nós fechamos os 4 pontos. 2 em agosto, 2 em setembro, 6 pontos de prova, tá? No segundo bimestre, Tiago, como é que vai acontecer, professor? 6 pontos de prova, 2 pontos em outubro, 2 pontos em novembro, da mesma forma como vai acontecer em agosto e setembro, ok? Então, nós só vamos ter uma atividade avaliativa e um fórum avaliativo dentro de cada mês, tá? As outras atividades semanais não serão pontuadas. Entretanto, pessoal, são umas atividades que contabilizam a frequência de vocês, tá bem? Então, prestem muita atenção no que o professor Tiago está dizendo. 16 faltas, acima de 16 faltas, reprova. Então, vocês não podem faltar mais do que 4 aulas. Professor, o que contabiliza a minha frequência? A sua participação nos exercícios. Portanto, pessoal, mesmo que o exercício não valha ponto, é muito importante que o aluno faça, porque se você não faz o exercício, não contabiliza a sua frequência. Se não contabiliza a sua frequência, você vai com falta. Às vezes você pode ser até aprovado por nota, mas você fica reprovado por frequência, tá ok? Então, os exercícios, eles são obrigatórios. Eles serão abertos no primeiro dia de cada mês e ele vai ficar o mês todo disponível para vocês realizarem. Tanto o exercício avaliativo quanto os exercícios não avaliativos. Eles ficam disponíveis o mês todo para que vocês possam realizar. Tá ok? Facinho. A ideia aqui do professor Tiago é tornar a vida de todos vocês o mais fácil possível no decurso semestre letivo 2025/2. A minha meta é não reprovar ninguém. Gravem. A meta do professor Tiago na disciplina Sistemas Agroenergéticos é não reprovar ninguém.
nem por nota e nem por frequência. Por isso eu quero a parceria de vocês, para que a gente possa estudar, ler os nossos materiais complementares, colocar as perguntas lá nos nossos fóruns, interagir com os tutores EADs, para que a gente possa construir o conhecimento, nos sair bem na avaliação e nos exercícios avaliativos e, quando chegarmos em dezembro, comemorarmos juntos a aprovação e a finalização do curso de vocês. Tá ok, pessoal? O segundo bimestre, então, vai acontecer da mesma forma que o primeiro, como eu expliquei. Conteúdo programático nós vamos destrinchar aí a nossa ementa, depois vocês olhem com bastante cuidado. As descrições das situações pedagógicas favoráveis às práticas interdisciplinares também. Peguem aí o plano de ensino e leiam como eu orientei para vocês. E aqui nós temos as bibliografias, tá? As bibliografias básicas e as bibliografias complementares. Professor Tiago, o que são as bibliografias? São os materiais que muitas vezes nós utilizamos para construir as lâminas, as aulas, né? Todo o conteúdo que nós trazemos para vocês. Toda aula, o professor Tiago e os tutores EAD disponibilizarão para vocês uma série de materiais complementares que vão subsidiar o estudo de vocês, tá ok? Que vão dar força, que vão alimentar vocês quanto à construção, à absorção do conhecimento para aquilo que nós estamos trabalhando, podem ficar tranquilos. Beleza, galera? Vamos lá agora. Plano de aula. Turma, esse plano de aula está previsto aqui da nossa primeira até a nossa última aula. Tá bom? Se vocês observarem aqui, nós temos na lâmina aula 1, aula 2, aula 3. Também não vou passar aula a aula aqui com vocês. Coloquei de azul as datas mais importantes que eu quero que vocês anotem na agenda, tá? Primeira data fundamental, nossa primeira aula, dia 7 de agosto, né? Momento que vocês estão agora nos assistindo, eu estou gravando essa aula um pouquinho antes. E a nossa segunda aula, galera, dia 14/8, nós já vamos ter a nossa primeira aula síncrona. O que é aula síncrona? A aula através do Google Meet. Eu conversando com vocês ao vivo e as cores e a cores, interação, discussão, conversa, diálogo, apresentação, muita coisa boa. E eu quero convidar a todos vocês no dia 14/8, as nossas aulas acontecerão quinta-feira. No dia 14/8 nós teremos então a nossa primeira aula síncrona. Tá ok, pessoal? Iniciando às 7 horas da noite, finalizando às 21 horas, dentro do nosso roteiro de aula. Agora, do dia 7/8, vai estar disponibilizado para vocês o link de acesso. Tá bom? É só clicar no link de acesso, entrar na nossa aula síncrona e lá nós vamos conversar um pouquinho sobre os diferentes aspectos da agroenergia, aspectos técnicos, econômicos, sociais, ecológicos. Eu já vou apresentar na aula e lá dentro dessa aula síncrona nós vamos ter a oportunidade de conversar também um pouquinho sobre isso, tá bem? Então vem aqui a aula 3, aula 4, aula 5, aula 6, aula 7, aula 8, aula 9. Atenção, galera, aula 9, dia 2 de outubro, nossa primeira avaliação de aprendizagem, tá? Anotem aí. Aula 10, aula 11, aula 12, aula 13, aula 14, aula 15, aula 16, aula 17, aula 18, dia 4 de dezembro. Nossa segunda avaliação de aprendizagem. E também, galera, nós vamos ter aqui, ó, depois eu vou marcar para vocês, a aula do dia 17, dia 27/11, nós teremos a terceira aula síncrona, tá? A segunda aula síncrona antes da nossa avaliação, eu esqueci de falar, vou até voltar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. 25 de setembro, anotem aí porque também é importante. Eu que não coloquei a bolinha, falha minha, tá? Dia 25 de setembro, uma aula antes da nossa primeira avaliação de aprendizagem, nossa segunda aula síncrona. Então nós vamos ter a oportunidade de conversar muito sobre os conteúdos e tirar todas as dúvidas, tá bom? Depois, dia 2/10, a avaliação. E no dia 27/11, a terceira aula síncrona, uma aula que antecede a nossa segunda avaliação de aprendizagem, que vai cair lá no dia 4 de dezembro. Beleza, galera? Dia 11 de dezembro, a segunda chamada, dia 16 de dezembro, exame final. Essas datas não são importantes, porque eu tenho certeza que ninguém vai ficar para a segunda chamada e ninguém vai ficar para exame final. Aqui é papum, nós vamos passar direto nessa disciplina. Beleza, galera? Tranquilo? Finalizei a minha apresentação, finalizei a apresentação do plano de aula. Nós temos agora 5 minutos para nós discutirmos, iniciarmos a discussão sobre os diferentes aspectos da agroenergia. Eu não gosto de perder tempo, nós já vamos começar a discutir agora. A aula da próxima semana nós vamos dar continuidade ao tema diferentes aspectos da agroenergia, aspectos técnicos, econômicos, ecológicos e sociais. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que nós precisamos entender da nossa disciplina. Lembre-se, olha a denominação da nossa disciplina. Sistemas agroenergéticos. Agro, atividades agropecuárias. Energia, trabalho, não é? Mas eu gostaria de trazer para vocês aqui
alguns conceitos, algumas explicações que são fundamento, são pilar, que nos orientam para o entendimento de um conhecimento generalista que nós vamos adquirir ao longo do semestre. Então, eu trouxe para vocês aqui o que é energia e o que é agroenergia. Então, vamos lá, galera. Energia nada mais é do que a capacidade que um corpo, um sujeito, uma matéria, um organismo, um elemento possui de realizar trabalho ou provocar qualquer mudança no estado de um sistema. Qualquer tipo de trabalho, pessoal, inclusive o trabalho humano, o trabalho de mastigar, o trabalho de piscar, o trabalho de andar, o trabalho de tecer, o trabalho de capinar, o trabalho de correr, todos os trabalhos, toda alteração de mudança de sistema necessita de transformação de energia. Nós vamos ver que não é correto nós falarmos em produção de energia, nós vamos falar de transformação de energia. Então, energia é a capacidade que nós temos de realizar trabalho ou provocar mudança no estado de qualquer sistema. Então, nós vamos estudar na nossa disciplina, pessoal, todo tipo de energia. Tá? Eu coloquei para vocês desde a energia cinética, que está relacionado a movimento, até a energia potencial, que está relacionada à posição, colocação, alocação, energia térmica relacionada ao calor, energia elétrica com cargas em movimentos, tanto para geração de energia elétrica quanto para aquecimento, energia química, energia nuclear, mas com foco sempre na agroenergia ou um outro termo que também é muito utilizado, bioenergia. Então, todas as formas de vida, galera, presta atenção, todas as formas de vida animal e vegetal existente no planeta dependem de alguma forma de transformação de energia e absorção de energia para a sua sobrevivência. Seja através da alimentação, onde nós discutimos a energia química, ou através da luz solar, que é o que possibilita aos elementos vegetais a produção do C6H12O6, que nós chamamos de glicose, através do processo de fotossíntese. Muito bem, através do processo de fotossíntese. Então, essa é a denominação, galera, de energia. Quando nós trazemos a possibilidade de transformação dessa energia sendo feita através de matéria-prima oriunda das atividades agropecuárias, nós denominamos o processo como agroenergia. Então, o que é agroenergia ou bioenergia? É a energia gerada por meio de produtos ou resíduos oriundos das atividades agropecuárias, que são as atividades que nós trabalhamos com ela ou que vamos trabalhar futuramente, certo? Então, a bioenergia ou a agroenergia, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque ela contribui significativamente, nós vamos ver isso, para a nossa segurança energética, para nós largarmos a dependência das energias não renováveis que nós temos hoje de países de fora e trabalharmos as nossas próprias fontes de energia, além de nos possibilitar a redução da emissão de gases de efeito estufa, trabalhando de forma profunda a questão da sustentabilidade ambiental, que é muito discutido no setor do agro, tá? Então, a agroenergia é a energia gerada por meio de produtos e resíduos oriundos da agropecuária, ok? E lembre-se, galera, a energia ela não pode ser criada e nem destruída, por isso nós não criamos energia. A energia ela já existe por si só, acoplada em diferentes elementos, portanto, a energia ela simplesmente é transformada de uma forma para outra, conforme os princípios da conservação. Então, nós não criamos energia, nós simplesmente retiramos a energia armazenada em um determinado local e transformamos essa energia de uma forma que seja usual para nós, ok? E as principais fontes de energia no Brasil são extremamente diversificadas, galera, com ênfase, com destaque, é claro, para as fontes renováveis de energia. Professor, o que é uma fonte renovável de energia? Olha essa caixinha azul que está na tela, pessoal. Olha o escrito que está embaixo. Fonte renovável de energia é a energia proveniente de fontes que se regeneram naturalmente, ou seja, são cíclicas. Eu consumo agora e num curto espaço de tempo biológico, este elemento do qual eu tirei a energia, ele tem a capacidade de se regenerar e gerar energia ou transformar energia para mim novamente. Então, a fonte renovável de energia é legal, é aquela que eu quero. E quais são as principais fontes renováveis de geração de energia que nós temos no Brasil, pessoal? Hidrelétrica, potencial hídrico água, biomassa,
que trabalha com os resíduos agrícolas, florestais, industriais, como por exemplo o bagaço da cana-de-açúcar para geração de energia, ou a própria cana-de-açúcar para a produção de etanol, e biomassa é foco da nossa disciplina. O próprio etanol que está aí embaixo, biodiesel, energia eólica e energia solar. Então essas 6 fontes de energia que eu coloquei para vocês, elas são energias renováveis, ou seja, são provenientes de fontes que se regeneram naturalmente. Além dessas, galera, nós temos as fontes de energia não renováveis. Olha lá na caixinha azul. O que são as energias não renováveis? São aquelas que se derivam ou que são derivadas de fontes que existem em quantidade limitada, muitas vezes pouquinha na natureza, e que não podem ser regeneradas em uma escala de tempo humana, como é, por exemplo, o caso mais famoso que nós conhecemos, o petróleo. Muito bem. Então essa energia, pessoal, ela não é regenerada, ou ela é regenerada, mas num espaço de tempo muito longo, ao ponto de não ser considerada regenerativa dentro de uma escala de tempo humana. Então a energia que ela existe em quantidade limitada na natureza e que tem muita dificuldade de regenerar dentro de uma condição de tempo humana é considerada uma energia não renovável. Professor, quais são as principais fontes de energia não renováveis, que são, em sua grande maioria, pessoal, a energia poluente, não sustentável? Quais são as 4 principais? Petróleo e derivados, né, que são utilizados aí para geração de energia para meios de transporte, para geração termoelétrica, para energia elétrica, enfim. Gás natural, muito importante para as indústrias, para as usinas térmicas. Carvão mineral, que são utilizados nas termoelétricas, que inclusive nós temos aqui no Brasil. Quando temos problema na geração de energia hidrelétrica, nós ativamos algumas termoelétricas que são não sustentáveis. E a energia nuclear aqui no Brasil, por exemplo, nós temos as usinas de Angra 1 e Angra 2, energia nuclear que pode ser utilizada para produção de energia química, para produção de medicamento, para a produção de produtos que são utilizados dentro da agropecuária, para a produção de energia elétrica, termoelétrica, enfim. Então, essas 4 fontes de energia não renováveis, pessoal, são aquelas que ainda predominam na matriz energética mundial, e nós vamos ver isso. Grande parte da energia produzida no mundo, hoje, atualmente, praticamente 80% da energia produzida no mundo ainda é uma energia não renovável. Por isso, vocês observam o tempo todo na televisão, nos veículos de difusão, de que nós precisamos promover urgentemente uma mudança na nossa matriz energética, de uma matriz não renovável, poluente, para uma matriz renovável, sustentável. E é isso, galera, que nós vamos discutir dentro da nossa disciplina. Ficou claro? Conceito de energia, conceito de agroenergia, bioenergia, energias renováveis e energias não renováveis. É claro, nós estamos acelerando porque hoje nós estamos trabalhando com 3 conteúdos. Na próxima aula, nós vamos discutir mais detalhadamente cada uma delas. Podem ficar tranquilos, vocês vão sair daqui fera em sistema de produção energética, tanto a parte de biomassa, quanto a parte de óleos vegetais e gordura animal. Beleza, galera? Obrigado pela participação de vocês nessa primeira aula. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizei para construir essas lâminas. Depois é só clicar para vocês lerem mais um pouquinho, aprofundarem o conhecimento de vocês dentro desses conteúdos que nós discutimos, e continuaremos discutindo este mesmo conteúdo na nossa próxima aula. Beleza, galera? Beijo no coração de todos vocês, tenham uma excelente semana. Qualquer coisa que precisarem à sua disposição, lembre-se, nós já temos uma atividade avaliativa e um fórum avaliativo para ser feito por vocês. Não deixem de fazer, porque contabiliza a frequência de vocês, tá bom? Obrigado a todos, obrigado a todas, fiquem com Deus, boa semana, nos vemos na próxima aula. Abraço, galera!